Oi, amores, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer para vocês uma make glitterinada, uma make colorida. Espero que vocês gostem. Primeiramente eu venho aplicando o tônico facial. Eu vou tirando todas as impurezas da minha pele, resíduos que a gente recebe na pele durante o dia. Esse tônico ele vai me ajudar a limpar, a hidratar a minha pele. Passo por todo o rosto com calma. Agora eu vou aplicar o hidratante facial. Espalho por todo o rosto. Faço uma pequena massagem, só para estimular um pouquinho a circulação. Geralmente a gente não é acostumado a fazer isso, né? Estimular a circulação do rosto, mas é importante. Agora eu venho com primer. Esse primer que eu tô usando é da Luisans. Passa onde você achar que tem os poros mais abertos, ele vai ajudar a nivelar. Eu particularmente, eu gosto muito de passar logo por todo o rosto, que aí eu nivelo todo o meu rosto. Agora eu venho com a base. Essa base que eu tô utilizando é da Fenza, a minha cor é a 04. Venho com pincel kabuki reto. Eu primeiro vou dando batidinhas para depositar esse produto em cima da minha pele. É muito importante, gente, passar na orelha, no pescoço. Se você vai usar uma blusinha ombro a ombro, vai mostrar o cólon. É importante também você nivelar a cor. Rosto, orelha, pescoço, cólon. Porque geralmente o que a gente vê é o rosto de uma cor, a orelha de outra, o pescoço e o colo de outra cor. Então, assim, dá um contraste muito diferente. Aplico na minha testa. Repare que eu não arrasto o produto, eu deposito. Depois eu venho dando batidinhas com a esponja. Com calma. Se você achar que há necessidade de depositar mais uma camada, dê sempre batidinhas e depois use a esponjinha, sempre depositando o produto. Agora eu venho com pó facial, esse pó que eu tô usando é da Ruby Rose. Pego um pincel de contorno, esse pincel que eu tô usando, ele é da Macrylan. Eu deposito o produto primeiro, lembrando que a minha pele ela tá úmida da base. Eu deposito, depois eu esfumo. Eu deposito ali também rente à raiz do cabelo. Reparem que eu não escureço muito o contorno, porque eu só quero dar... Eu quero, vamos dizer, retomar esse contorno natural que a gente tem. Agora eu venho com a esponjinha menor, a paleta de corretivo, essa paleta da SP Colors. Vou dando batidinhas com a esponjinha mesmo. Eu vou fazendo os pontos de iluminação no meu rosto. Meio do nariz, abaixo dos olhos, queixo, entre as sobrancelhas, puxando pra testa.
Eu gosto também de aplicar a iluminação, fazer a iluminação abaixo do contorno. Faço um risquinho, fazendo uma linha bem abaixo do contorno, que é para realçar a parte de baixo, bem de leve, ó. Agora eu venho com a mesma esponjinha que eu apliquei a base, faço só um risquinho bem abaixo do contorno. Venho com pó banana. Esse pó banana é da Mil Folhas, ele é o 01. Uma esponja queijinho. E vou selando toda a minha iluminação. Eu vou depositando com calma. Na abinha do nariz, no meio das sobrancelhas, puxando para a testa. Retorno com o meu pó facial, o pincel de sombra. Esse ele é de sombra, ele é para esfumar, mas eu uso para fazer o contorno do nariz. Eu gosto de fazer meu contorno puxando lá debaixo das sobrancelhas até a pontinha do nariz. Quando chega na pontinha do nariz, eu dou uma fechadinha. Ó, eu dou uma fechadinha. E eu deposito o produto. Olhem como fica. Agora eu venho com a minha paleta de pó facial da Ruby Rose. Um pincel para pó, um pincel fofo para pó. Pego a minha tonalidade, deposito em cima da minha pele, em cima daquele pó banana, e só depois eu vou arrastar esse produto. Não com força, eu só vou espalhar. Olha como não fica marcado. Pego o produto, deposito. Depois eu dou uma esfumadinha. Bem de leve, tá vendo? Deposito e espalho. Espalho bastante por todo o rosto. Reparem que meu contorno, ele não ficou um contorno carregado, um contorno marcado. Eu consigo ver, mesmo ele estando de leve, eu consigo ver que eu tô com contorno. Agora eu venho com meu blush, esse blush é da Tracta. Ele é o R02. Faço uma cara bem chata, né? Faço um rostinho bem chatinho. E deposito ali esse blush. Agora eu retorno novamente com meu pó que eu usei para contorno, meu pó facial. E realço o contorno do meu nariz. Não é uma regra, mas se você achar que há necessidade, depois que você selou com pó facial seu rosto, há necessidade de você refazer seu contorno, você faça. Eu não achei necessidade no meu caso. Agora eu venho com a minha bruminha fixadora, aplico por todo o rosto. Essa bruma é da Ruby Rose. Venho com a minha paleta de iluminador. Esse iluminador é da Vivai. Pego um pincel fofinho. Esse pincel que eu tô usando é de esfumar mesmo. Aplico acima do contorno e pegando um pouquinho onde eu passei o blush.
bem de leve. Abinha do nariz, meio da testa, meio das sobrancelhas puxando pra testa. Arco do cupido. Como meu rosto ainda estava úmido, agora eu venho só secando de leve. Você pode usar uma capa de caderno, que você tiver aí que dê para abanar, se você não tiver tempo de esperar secar a bruma. Então, use o que você tiver. Volto com pó, selo mais um pouquinho. Agora eu venho com a pastinha de sobrancelha, o gel de sobrancelhas. Esse gel é da Ludurana, ele é o médio. Deposito mais produto do meio para o final da minha sobrancelha. E o que sobra no pincel, eu esfumo o início. Dou uma penteadinha. Esse pincel que eu tô usando é da Macrylan, ele é próprio para sobrancelhas. Olhem, reparem que eu vou desenhando abaixo delas. Eu uso um micro, então a minha sobrancelha ela não dá muito trabalho. Mas eu realço para ajudar na maquiagem. Deposito o produto. E o que sobra no pincel, eu aplico no início. E tiro o excesso com a escovinha. Com calma. Eu não gosto de sobrancelha muito carregada. Gosto que ela fique mais naturalzinha possível. Venho com a minha paleta de corretivo. E um pincel chatinho. Esse pincel que eu tô usando, ele é pra sombra, mas eu gosto de usar ele pra corretivo. Eu delimito abaixo da minha sobrancelha e puxo o produto pra minha pálpebra móvel. Vou fazendo com calma. Olhem, eu delimito com todo cuidado para não borrar em cima da sobrancelha e puxo para a pálpebra móvel. Passo bem no cantinho interno do meu olho. Agora eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas, que é para tirar o excesso e nivelar minha pálpebra para receber a sombra. Com calma. Agora eu vou utilizar a paleta de sombras da Beauty Glass, um pincel bem fofão. Pego o amarelinho da paleta, deposito na minha pálpebra, depois eu vou esfumando com calma. Primeiro eu deposito, depois eu esfumo.
esfumo bastante. Olha, primeiro eu carrego meu pincel, deposito, porque minha pálpebra ela tá molhadinha. Aí depois eu esfumo. Agora eu venho com laranjinha da paleta. Eu vou aplicar esse laranjinha abaixo do amarelo. Pego outro pincel, esse pincel que eu tô utilizando é da Vult. Pego só um pouquinho na pontinha do pincel, abaixo do amarelo. Eu deposito laranjinha e depois eu venho esfumando com calma, com leveza. Porque eu quero transição. Vou esfumando com calma. Do canto externo para o canto interno. Deposito primeiro, depois eu vou esfumando. Eu vou puxando essa sombra, vou esfumando, puxando ela pro canto interno. Reparem que eu não pego no meio nem no início do pincel para esfumar. Agora eu venho com pigmento. Esse pigmento ele não tem marca, eu comprei ele assim, desse jeito mesmo. Um pincel menor e vou aplicando no arco da minha sobrancelha para dar uma iluminação, para dar uma iluminada bem de leve. Eu volto com meu pincel fofão e dou uma esfumadinha ali entre o amarelo e o pigmento. Se eu acho a necessidade de pegar mais produto, eu pego. Mais um pouquinho do amarelo e esfumo. Que é pra não ficar nada marcado. Agora eu venho com esse tom de vinho da paleta. Um pincelzinho menor de esfumar, um pincel compridinho. Esse pincel é da Macrylan. Deposito abaixo do laranjinha. Reparem que eu apliquei o amarelo. Depois eu vim com laranja, apliquei abaixo do amarelo. Agora eu venho com tom de vinho e aplico abaixo do laranja. Por quê? Porque eu quero criar transição. Eu não quero que se misturem, as cores se misturem. Venho do outro lado, deposito no cantinho externo, esfumo para o canto interno, de leve, com bastante calma. Volto com meu pincel. Eu quero realçar o amarelo da minha pálpebra. Volto com meu pincel com um pouquinho mais de amarelo e dou mais uma esfumadinha. Se você achar necessidade de fazer isso, faça. Se não, não tem problema. Agora eu venho com o meu potencializador de sombras. E um pincel chatinho.
Eu limpei ele, meu pincel. É o mesmo pincel que eu apliquei corretivo na pálpebra. Aplico com batidinhas na minha pálpebra móvel. Reparem que eu não chego no canto externo e nem no canto interno. Eu aplico certo no meio. Dou uma limpadinha no pincel. Pego mais produto e aplico do outro lado. Dando batidinhas e arrastadinhas. Agora eu venho com a sombra azul da mesma paleta. Eu tô utilizando só uma paleta para fazer essa maquiagem. Venho com pincel de sombras. E vou depositando o azul em cima do potencializador que eu acabei de aplicar na minha pálpebra. Com calma, dando batidinhas e arrastadinhas. Deposito, não deixando o azul ultrapassar o tom de vinho que eu apliquei. Eu aplico bem em cima da marcação que eu fiz com o potencializador, bem de leve. Volto com aquele tom de vinho e o pincel de esfumar, o compridinho. E vou tirar essa marcação do azul. Deposito o produto em cima da marcação do azul e vou esfumando. Com calma. Quando você for esfumar, esfume com calma. Se você cansar, descanse e volte a esfumar depois. Tira toda essa marcação. Deposito o produto. E esfumo. Reparem que eu tô esfumando bem rente à marcação onde tá o azul, onde eu apliquei o azul. Agora eu venho com o verde cintilante da paleta. Um pincel fofinho, menor. E deposito no canto interno do meu olho. No espaço onde eu havia deixado, onde eu havia deixado de aplicar sombra azul. Bem no cantinho interno. Boto com a paleta e vou pegar essa sombra com glitter. Eu não tive a necessidade de aplicar glitter para sombra. Aliás, desculpa, de aplicar a cola pro glitter. Porque essa sombra, ela é pastosa. Ela já tem uma fixação boa. Então, eu não tive essa necessidade. Reparem que antes de eu aplicá-la, eu não fiz a caminha com pó abaixo dos olhos. Se caso caísse o glitter, não correr risco de me sujar, né?
Vou dando batidinhas com essa sombra na minha pálpebra, bem em cima do azul. Eu deixo ultrapassar um pouquinho o glitter, porque esse glitter ele não marca. Deposito bem de leve. Eu não deixo também ultrapassar para cima do verde. Eu aplico apenas em cima do azul. Olha como fica bonito. Vou aplicando de leve, dando batidinhas com o produto e pequenas arrastadinhas. Limpo meu pincel. Volto com a paleta, agora eu venho com esse branquinho aí, ele é um pouco furta-cor. Aplico em cima do verde. No canto interno, da mesma maneira que eu apliquei na pálpebra, vou dando batidinhas de leve. Venho com bastante calma. Agora eu venho com lápis preto. Esse lápis é da marca RK. Ele é muito macio, gostei muito desse lápis, bem pigmentado. Aplico na minha linha d'água e vou dando uma borradinha com ele na raiz dos meus cílios inferiores, bem de leve. Agora eu venho com o pretinho da paleta, um pincel pequeno de esfumar, pego um pouquinho do preto na ponta do pincel, deposito em cima do lápis, só depois eu vou dando uma esfumada, bem de leve. Primeiro eu deposito o produto. Sempre que você for, a base de qualquer produto que você for utilizar, for pastosa, for em creme, e você for utilizar algum produto em pó após, você sempre vem com o produto em pó, primeiro deposita, depois você esfuma. Esfumei de leve. Agora eu venho com aquele tom de vinho de novo, com o mesmo pincel. Eu tirei um pouco o excesso do preto, venho com o mesmo pincel e aplico esse tom de vinho, depositando abaixo do preto e dando uma esfumadinha de leve. Limpo meu pincel. Esse pincel é o mesmo que eu usei para aplicar o verde no canto interno do meu olho. Eu não mostrei para vocês, mas agora eu venho com o pigmento com a asa de borboleta da Bitarra. Deposito bem no cantinho interno, pegando um pouquinho, dando uma pequena esfumadinha em cima do preto e puxando pro verde, que está acima. Agora eu venho com a máscara de cílios. Essa máscara de cílios que eu tô usando é da Avon. Aplico com calma. Quando você for aplicar cílios, pega um espelhinho, coloque assim, de frente com o seu rosto, olhando para baixo, na diagonal, e aplique. Porque se você for colocar reto, olhando de frente, quando você for aplicar a máscara,
você corre risco de borrar sua maquiagem em cima. Porque às vezes sem querer escapole. Eu digo isso por experiência própria. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Agora eu venho com cílios. E uma colinha para cílios. Esses cílios que eu tô usando é um cílios 6D. E a cola é Eyeborn. Esse cílios é o 6D da New Shao. Ele é da... É esses da China que a gente compra. Importadinho da China. Ele é muito bonito esse cílios. Eu não tinha deixado a cola secar um pouquinho mais. Mas até que eu obtive um ótimo resultado com ela. Primeira vez que eu uso essa cola. Tô gostando. Dou uma ajeitadinha de leve nos meus cílios. Venho com calma. Vou ajeitando o cantinho interno, o canto externo. Se eu achar que tá fora do lugar, eu tiro e coloco de novo e assim eu vou indo. Agora eu venho com batom. Esse batom é da Avon. E acima do batom eu venho com gloss labial. Esse gloss é da Intense, o Boticário. Adoro esse gloss. E tá aí, gente. Espero que vocês gostem. Curte, compartilha. Se quiserem dicas, deixem nos comentários. Essa make bem festa, colorida com glitter. Maravilhosa. Espero que tenham gostado. Beijo!